Olha, erros acumulados na gestão do crescimento urbano, o descaso em relação às características geológicas e geotécnicas dos terrenos ocupados são as razões fundamentais para as enchentes que ocorreram no ano passado e ainda estão acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa é a conclusão contida num documento elaborado pelos principais especialistas brasileiros em estabilidade de encostas. Vamos ouvir sobre o assunto o geólogo Fernando Kertzmann, presidente da Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. O senhor participou desses estudos, não é? Fizemos parte do grupo que elaborou esse documento. Então quer dizer que o prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz estava certo quando sentenciou 40 anos atrás que São Paulo precisava parar de crescer, né? Não sei se ele estava certo, mas que o crescimento urbano desenfreado é a origem da causa de todos os problemas que a gente enfrenta hoje, com certeza. É muita gente em lugares muito difíceis de ser ocupado. Os governos pecam em função de obras mal conduzidas, obras mal fiscalizadas, ou pecam pela omissão de não impedir as ocupações indevidas? Olha, Milton, eu acho que é um conjunto disso tudo que está sendo colocado. Os governos acho até tentam fazer uma parte que seria impedir a ocupação dos lugares de fundo de vales, dos morros, mas a população é carente e acaba ocupando essas áreas. Ninguém não mora, como diz um colega nosso. Todo mundo mora em algum lugar. E se ele não tem condição de morar num lugar seguro, ele acaba indo morar no morro. Impedir ocupar no morro seria uma obrigação do governo. Mas aí vem um monte de entidades defendendo os interesses dessas pessoas e fica difícil removê-los, mesmo nas condições piores possíveis. O fato é que falta uma política habitacional séria, a construção de milhões de casas em lugares decentes, para que esses morros pudessem estar, então, cobertos com vegetação e as pessoas não morrendo nos períodos de chuva. Quer dizer, em defesa do social, estão se descuidando de fatores elementares de segurança, né? Não tem a menor condição de se habitar onde as pessoas estão. O risco é enorme, qualquer chuva tem derrubado, e agora, com esses eventos climáticos cada vez mais fortes, o que infelizmente nós estamos dizendo nesse documento é que a população vai estar cada vez mais suscetível e com risco de realmente perder os seus bens e de morrer. No Rio de Janeiro estão acontecendo muitos deslizamentos, mas lá o perfil do terreno é bem diferente de São Paulo. Lá existem muitos morros, encostas. O que é que a Associação Brasileira de Mecânica do Solo e a Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental, esta última o senhor preside, estão propondo para evitar que em 2011 ocorra o mesmo que está acontecendo agora em 2010? Olha, Milton e ouvintes, a proposta é intensificar ao máximo um trabalho que começou, já teve há uns anos atrás, mas parou, que é o mapeamento de todas as casas, de todas as moradias e todos os morros que estão em risco. Nós já temos técnicas para isso, existem instrumentos, existe pessoal capacitado, o que falta é recurso. Então, precisaria priorizar para que todas essas áreas em risco fossem notificadas, a população fosse treinada de como se comportar frente ao período chuvoso, que vai parar agora e vai voltar em outubro, novembro do ano que vem, deste ano e o verão do ano que vem. Então, é preciso fazer um trabalho preventivo, não é só fazer obras. O risco é impossível tirar todas as moradias onde elas estão num prazo curto. Então, há que se treinar a população, as entidades, a defesa civil e as pessoas saírem das suas casas e terem abrigos, terem alimentação, terem cuidado para que a gente evite pelo menos as mortes. E a médio e longo prazo, o que precisa ter é uma central de emergências no Brasil inteiro, em todos os estados, muito mais bem aparelhada e equipada para ir atender as pessoas e aos poucos removê-las para habitações seguras. Um documento denominado Carta às Autoridades foi elaborado pelos senhores. Quais são as 5 medidas capazes de minimizar os riscos geotécnicos que estão contidos nessa carta? A primeira medida, então, é essa cartografia, esse mapeamento das áreas em risco. A segunda medida é monitorar permanentemente esses lugares e, assim que forem percebidas trincas no solo, corridas de terra, que as pessoas fossem removidas imediatamente das áreas de risco. A terceira medida é o treinamento da população e das entidades que lidam com esse assunto.
A quarta medida, que seria uma medida mais estrutural, é fazer obras de contenção, obras de drenagem. E a quinta medida, que seria a medida que realmente vai resolver o problema, é a construção de moradias para que essas pessoas tenham aonde morar e essas casas sejam demolidas, as áreas de risco, e sejam reflorestadas. Doutor Fernando Kertz, mas essa questão da invasão de área de risco, ela só será evitada se houver um trabalho conjunto entre o povo, a população e as prefeituras, né? Com certeza. Eu acho que nós tem que envolver a população, o governo e também a iniciativa privada, Milton. Eu acho que um amplo programa de financiamento, de facilitação de crédito para que as pessoas comprem as suas casas, é um compromisso social. Nós temos aí o Fome Zero, tinha que ter o Moradia Zero. As pessoas precisam morar em lugares decentes para evitar a especulação imobiliária e evitar a ocupação de áreas impróprias. Quem é que tem sido omisso até aqui, doutor Fernando? A população ou os governantes? Os governantes. Os governantes não têm dado a prioridade que precisariam dar para esse assunto. A população reclama, a população se organiza, mas a população não tem os meios materiais para resolver esse assunto. E lá no Rio de Janeiro, o secretário de Saúde está preconizando que as populações sejam retiradas compulsoriamente, aquelas que residem nas encostas de morros, aquelas que estão sob ameaça e aquelas que estão em áreas de risco, embora não sofrendo ameaça imediata. Ele está querendo a retirada de todos compulsoriamente. Onde vai se colocar essas famílias, ninguém sabe dar uma resposta adequada. De qualquer maneira, o senhor acha que não estão colocando a tranca depois da porta arrombada ou ainda há tempo para isso? Não, a remoção, como você mesmo colocou, é uma boa ideia, mas impossível provavelmente de praticá-la. Para onde vão essas pessoas? Onde vão dormir? Onde vão morar? Onde vão se abrigar? Onde vão se proteger? Então, a proposta seria o imediato mapeamento das prioridades, a remoção daqueles que estão realmente em situação iminente, e essas pessoas têm que ser devidamente e corretamente atendidas pelo governo, é uma dívida social que tem com elas. Ninguém mora em morro e ninguém mora em Vila de Rio porque quer, mora porque não tem outra condição. E aí uma sequência, um planejamento. O que se gasta depois na emergência é 10 vezes mais do que se gastaria na prevenção, no mínimo. Muito bem, eu agradeço muito aqui a presença conosco do geólogo Fernando Kertzmann, presidente da Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental. Muito obrigado ao senhor. Obrigado a vocês, a gente fica à disposição. Um abraço. Muito obrigado.